fiquei mal. Eu vou ficar triste agora. Eu vou até tirar, não vou tirar. Deixa ela vir de frente, viado. Ela vem de branco, ela vem possuída por você. É nada, viado. Amigo, eu vou tirar aquela vez que eu prefiro ninguém veja mais. Eu tô dizendo a você, não binário é o Mas é por causa da maquiagem, amiga. Você vê que tem uma cor de maquiagem. Eu tô botando no chão. Tem me feito de água, tá comendo pó, tá dando uma. Vira a câmera pra você. Não, não é Agatha, não. Como é o nome daquela travesti que apanhou? Hoje ela falou todo mundo no rei. Esqueci o nome dela. E ela deu feito, viu? Ó, qual é a nossa dinâmica hoje? A gente vai assistir o espetáculo. Eu prefiro, né, que a gente tenha a ética na crítica, mas que cada um se revele. Mas enfim, a gente vai assistir a performance e aí a gente vai trocar uma ideia sobre como bateu, por exemplo, vocês como público. Se chegou a mensagem, qual o momento ápice, tudo muito curto, viu? Mas assim, qual o momento ápice do espetáculo que você gostou, o que você não entendeu, o que não disse nada pra vocês, o que é muito potente dentro do trabalho. Então tentar fazer uma leitura crítica do que a gente vai ver aqui em consonância do que a pessoa quer, né? Com a proposta dela. Então a pessoa, antes de se apresentar, vai falar pra gente do que se trata o espetáculo. O meu espetáculo, ele fala sobre os corpos pretos na época da ditadura militar e tarará, tarará, tarará. E aí você faz a sua performance. É uma frase. É pra gente, enquanto público, a gente conseguir ter um parâmetro do que a gente vai do que a gente vai criticar. Então ter um conhecimento básico do que vai ser abordado. Esse solo, ele tem ainda o tema Sonaru, que é nascimento. Esse solo ele cruza e transborda os afetos e desafetos, né? Transbordar sobre isso. E é uma ação afrofuturista. A gente me dá uma aflição desesperadora. O elemento faz uma diferença absurda. Gente do céu. Vai me dar. Primeiro eu tenho uma sensação de sangue. Então, assim, me dá uma agonia. Parece que esse personagem está todo o tempo inteiro envolto em sangue. E aí, fazendo uma ligação com os afetos, essa relação, eu acho que talvez por isso me dê essa agonia. Eu fico assim, ai gente, sangue é uma relação dolorida, enfim, é o que me pega. Pra mim foi impactante, muito impactante, né? Dá pra ver a cena do renascimento, né? De você nascer mesmo. E o tecido, o elemento, né? O tecido usado. Em vários momentos eu me peguei também, tipo assim, aflito, né? O que poderia acontecer, né? Se poderia escorregar, tipo, poderia... Sabe, pensando nesse lado, assim, mas, tipo, vi que teve total controle em mim. Pode ter nada. Não que não seja nada, mas é que, enfim. Silêncio também, com certeza. Sabe? Acho que quando o Alex fala que eu até então não acompanhei, né? A palavra renascimento. Renascimento ou nascimento? Nascimento. Essa simbologia do véu. De entrar com o véu coberto e depois o véu cair. Compartilho da mesma opinião de Vitória, só a diferença é que eu sinto que o momento de impacto foi quando você saiu do palco. E eu acho que seria algo legal você experimentar um pouco mais, sabe? Tipo, ser um momento de tensão, dar parada e aí voltar. Mas no geral, tá muito bem construído. Eu acho que tem a crescente, tem as nuances e cada momento tá detalhador é preciso. Você domina o elemento que você está trazendo, você domina o véu, você está dominando. Abre várias leituras, ele dança sozinho.
Saída de Aô é bem literal, assim, fala da história de, primeiro é baseada num poema de Ayala Vieira e Mulher Preta, também Iaú. E esse texto, esse poema me atravessou porque foi justamente no momento em que eu estava saindo. E aí a ideia... Me acelerou, tá muito forte mesmo. E os desenhos do corpo tão incríveis, cara. Incríveis. Tipo, parado no momento certo, tá um quadrado incrível, assim, tipo. Adorei o desenho do corpo. Eu queria muito ver ele assim, né, com a questão da poesia, junto com essa outra fala também, que eu acho que ficaria ainda mais interessante. Também gosto das formas que você trabalha no início. Ela é bem interessante, me faz despertar muitas coisas boas. E algo que eu penso com relação à sua volta pro palco é que você ainda assim fundamente seja uma dança de axé, que você venha até o palco e, enfim, para se despedir, né? Enfim, que você, né, encontre ainda assim com a essência do personagem para voltar ao palco. Eu achei muito impactante, assim, porque traz muito mesmo a clareza da saída, né? Tipo, ver os detalhes, o seu corpo desenhado, né? Desenhando, pegando o objeto, né? Se arrumando para poder realmente sair daquele roncol, daquele local, né? Então traz muito esse ar de paz também, né? Porque você está representando um orixá. E tecnicamente eu tô achando incrível, limpo. Eu só ia perguntar essa questão da saída. Na volta, na verdade, ia ser dessa forma mesmo. Mas fora isso, eu achei muito maravilhoso. Parabéns. Eu acho interessante como a energia dos movimentos, elas chegam, sabe, atravessam, me atravessou, chegaram até mim. E essa imagem inicial sua, quando você falou sobre a projeção no fundo, né, daquele delay, caramba, que eu vi o vídeo, isso traz um aspecto assim de o lugar que você está, de colocar naquele lugar, tipo, eu te senti, eu posso te sentir, eu visualizei, né, depois da imagem que você mostrou, eu senti que você realmente estava nesse ambiente, que você queria, o que você quer projetar para o público, ele aparece, esse ambiente ele aparece, tipo, sinto a ambiência do que você quer trazer. Então, como você se movimenta no palco, as suas escolhas de movimento, as suas escolhas de elementos que vão estar no palco, como você enrolar, colocar no ombro, tudo isso vai dando o contexto ele vai acontecendo, sabe? Desde o início, assim, se cruza o fone nisso, né? Não é nenhuma dica, eu tô pensando assim, mas é como você trouxer, eu posso pensar de uma outra forma também. Isso vai me atravessar de outras formas. Então, se não é sobre escolha, eu pedi pra você fazer de tal forma. Me cala. De verdade, eu fiquei impactada e pra mim é isso. Agora, compartilhando a mesma opinião. Eu acho que tá tudo muito bem montado. Eu acho não. Concordo com o que Alex falou em relação a dar ênfase no que você tá fazendo em relação ao balaio, né? Enfim, das peças centrais, com os elementos cenográficos, né? Em relação à saída, eu também achava que poderia ser feita de outra forma, mas também cai nesse negócio do não ser óbvio, né? Se a apresentação termina ali, não tem por que se manter no personagem para botar no palco. Mas também acho que possa ser interessante, né? Não ser tão brusco a volta, mas com calma também. E eu acho que no geral é isso. Então, o nome do meu espetáculo, né? Sempre Volta Pra Mim. E justamente porque tem uma parte da letra que fala que tudo que eu te dou sempre volta pra mim. E é muito amplo, porque esse tudo que eu dou pra você também pode ser tudo que eu dou realmente somente pra mim mesmo. Então tudo que eu faço sempre vai retornar pra mim de alguma maneira. E quando
eu tô impactada de novo. É tipo assim. Eu não sei. É como se eu tivesse visto. Assim. Quando você falava, eu não vi isso. Eu até, tipo assim, em alguns momentos quando você falou sobre se despir e tal, não sei o que, blá, 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 tipo, me parecia. Julgamentos, né? Julgamentos pessoais. Me parecia meio, tipo, poxa. Ai, se despir, não sei o que. Mas. É muito grandioso. Eu achei muito tocante também, assim, atravessou muito. Agora, quando você falou no final, né, deu pra dar um entendimento melhor, uma clareza, e acaba nos atravessando muito nesse lugar mesmo de voltar, quando a gente era mais novinha, né, aquele rolê todo da bicha escondida da mãe e tal, sei o que, mas trazer essa diversidade e mostrar em um momento que você não liga pra tais, né, e começa a se despir e se mostrar quem realmente você é o ponto, assim, surreal. Esse pico, né, primeiro no glamour, depois você explode, né, tá massa demais. E como você tá construindo o seu corpo, né, como aproveitando, né, o corpo magro, aproveitando as costelas, aproveitando o braço grande, sabe? Tá muito legal, assim. Da questão, né, da dublagem, que eu senti que faltou mais expressividade. Eu acho que no momento do caos, você pode, enquanto um performista, explorar mais o palco, assim como artistas, cantores exploram. Eu fiquei... velho, eu não tenho o que falar não, sabe? Assim, eu tava tentando visualizar no primeiro momento, mas eu acho que contempla tanto. Sabe o que eu sinto falta? Que eu acho que não é uma coisa que desabona o trabalho. Continua sendo. Mas eu, com o seu corpo, eu exploraria mais esse momento em que você tá com as suas mãos nas suas costas. Eu fotografei, você vai ver o que é. Quando você fica de costas, é algo absurdamente surreal. Tu é surreal. Caramba, é muito bom. Muito bom mesmo. E sem luzes, né? Isso que é surreal. Sem as luzes já é surreal, imagine, quando ela tiver. E eu fico pensando assim... sobre a dublagem. Eu observei que da última vez pra essa vez a gente teve mudança. Mas é o que as outras pessoas falaram também, é mais do que você já sabe, né? Sobre dublagem, você tá dublando, você sabe exatamente o que você realmente precisa. Então, né, inicialmente, desde o processo todo que eu quero trazer falando sobre intolerância religiosa com o candomblé, né? Então, são divididos em 3 atos, sendo que um dele é o primeiro, que é a projeção, que vai vir áudios e falas de intolerância religiosa. Logo depois vem, né, o Iaú, né, fazendo os preparos da oferenda, do presente, e logo depois Exu vindo se alimentar dessa comida, desse presente. Eu tenho muitas coisas boas pra falar, mas eu queria iniciar. Quem sou eu também, né, pra falar? Mas por percepções mesmo. Eu acho que, tipo, era como se falou valendo. E aí eu sentia muito ensaio, sabe? Tipo assim, eu senti falta de sons enquanto público, sabe? Tipo assim, acho que me impactaria se na hora, ao invés de só o som, você chegasse ali e falasse também você com... Eu não sei se você vai fazer, sabe? Só o que eu vi e tal. Me impactaria o som aqui, o som lá. Nos momentos que eu me dava conta do palco, acho que era necessário esse grito, sabe? Não ficasse só no imaginário. Porque isso instiga também o desconforto da plateia, sabe? Foi ótimo o grito no final, porque minha mente veio. Cala a boca, calma. Mas, tipo, eu acho que seria foda, porque daria pra ter
3 tipos de grito distintos, não 3 iguais. Isso que eu quero dizer, sabe? E também na volta, quando você faz a volta da coxia, pra mim seria mais interessante você sair desse lado aqui primeiro, do que você só ir e voltar. E, na verdade, eu acho que você, velho, enfim, você me lembra, tem muitos pontos que me lembram Exu, sabe? Acho que você não precisa de muito esteticamente pra falar e tem que botar isso, não. Você já, enfim, é o Exu de terra. Você tem um olhar que é uma coisa absurda. Você podia ficar 5 minutos parado olhando para as pessoas. Ia dizer tudo. Agora você perde isso quando o olhar fragiliza. Quando a sua insegurança fragiliza o seu olhar. Aí fudeu. Fudeu, assim. Porque seu olhar é o que você tem de mais incrível em cena, né? Eu fiquei pensando algumas coisas paralelas que minhas colegas trouxeram, minhas amigas trouxeram, que é sobre o cenário também. Eu gosto muito da sua culminância nesse grito final. E fiquei pensando nessas encruzilhadas e os silêncios nas encruzilhadas. Fiquei pensando em talvez um lado ter uma cachaça, outro lado ter um azeite, e você poder brincar com isso. Mas eu gostei muito da sua performance. Desde a primeira vez até agora, eu acho que ela tem enriquecido cada vez mais. Realmente, você precisa rever coreograficamente se é isso mesmo que você quer fazer. Então, não é limpar, mas potencialize isso, ajuste da melhor forma possível, ajuste as diagonais. Ou seja, você já fez isso da última vez, a última vez isso foi mais potente do que foi mostrado agora. Talvez por causa desse nervosismo, né, que eu não estava querendo ver. Meu trabalho é sobre o lado positivo e negativo da forma que as pessoas usam o falo. Que esse é o risco. Se você começar algo muito grande, você tem que sustentar até o final. E as cenas seguintes conseguiram se manter coerente com tudo que estava se conectando. Porque se não fosse construído de uma maneira muito bem feita, a música infantil ia ficar sem sentido. Ainda que viesse o assunto... Se não fosse montado direito, a música infantil no início, e depois o que viesse depois, ficaria sem sentido, sabe? Então, essa primeira cena de... Assim, eu fiquei, meu Deus. E concordo com o que o Jack falou, o lance é... Exu tá dentro do seu espetáculo, mas a maneira como você vai descrever no seu realismo, no que você vai apresentar pro público, precisa estar mais clara. Porque justamente eu falo, eu não falo. Pronto, Exu entra nisso, na comunicação. Eu acho que você tem uma construção boa, muito boa mesmo. Assim, eu fiquei muito assustada quando você traz o Exu nesse contexto, porque, não sei, assim, isso é um incômodo meu, uma opinião minha, aí você pode ligar o foda-se mesmo, assim, viado, maluca. Mas eu acho que você precisa amarrar a sua narrativa, sabe? Costurar mesmo, assim, o que é cada caminho mesmo desse, pra você, não é pra mim não, sabe? Assim, eu acho que ainda tá faltando costurar. No momento em que entra Exu, ou a Pombagira, ou a Padilha ali, eu não consigo identificar, né, a presença dela em cena pós o ato de abuso, né? Então fica um rolê muito assim pra mim, isso é uma visão minha, né? De tipo, se o que tava acontecendo ali foi, sabe, levado pra esse lugar por conta de uma espiritualidade ou algo do tipo. Pra mim você entra com muita força e com muita presença em cena. Pra mim você se joga bastante. Gosto das suas transições de cena, de como você inicia por um lado, retorna pelo outro, essas mudanças, mas eu não consegui entender a conexão da situação de violência com Exu. Para mim, acho que ainda precisa de uma costura maior. Eu pirei muito nesse lugar de ver o que você tinha mostrado da última vez, tentar ver o que se repetia, ou o que não se repetia, mas o que você trazia, o que foi pensado. Isso, com certeza, muitas coisas foram pensadas para que você trouxesse dessa forma, por mais que precise de muitas coisas, como todos nós precisamos de muitas coisas. Mas no seu caso é algo bem específico, e pelo que a gente vem conversando algumas coisas, a gente consegue entender mais ou menos o que é. Isso tem a ver com a narrativa, de fato. Desculpa, mas assim...
é também entender que que não é sobre você também só, sabe? Tipo, é porque tá me incomodando. Isso se torna, tipo, eu te peço desculpas, porque eu não tava esperando. Eu tava esperando uma coisa bem séria, que da última vez foi uma coisa pesada. Eu já tava muito sensível e é um tema sensível. O nome da performance é Se Minha Avó é Indígena, Eu Sou o Quê? Se trata da retomada, né, indígena em contexto urbano. Retomada indígena em contexto urbano. É isso. Se a minha avó é indígena, eu sou o quê? Pega no laço! Pega no laço! Pega no laço! Foi pega no laço! A minha avó foi pega no laço! Se minha avó é indígena, eu sou o quê? Pega no laço! Pega no laço! Se a minha avó é indígena... Eu tava na mesma perspectiva, até brinquei achando que a gente ia dançar, que eu vim com esse preconceito mesmo, mas foi muito bacana a forma como foi construída. Eu gostei das reportagens que você inseriu, e também a forma como você vai descendo e que você vai encarando, o público vai subindo. Fiquei pensando em talvez colocar mais da sua presença no palco, do seu olhar também mais firme para as pessoas. Foi muito doido, assim, como me atravessou de uma forma que eu não tava aqui, assim, eu não sei o que aconteceu, assim, eu tava, isso aqui tava, o som tava me levando, e quando começa com os tiros, aquele momento ali foi que fez assim, ó, bum, sabe, te resgata, eu saí desse lugar, naquela hora do tiro, o primeiro tiro, eu saí daqui, assim, vum, e aí eu entrei numa outra parada. Então, eu gostei da construção. Eu acho que se torna algo fora da curva, porque todos os espetáculos estão sendo feitos, sabe? E também de levar o público em um lugar de escuta. Entendo que Máxima fala desse lugar de podcast, mas às vezes eu esperar o inesperado, sabe? Eu achei muito impactante também. Eu até no início pensei, né? Será que ele tá fazendo alguma coisa lá em cima? Mudei de lugar pra ver. Percebi que realmente era proposital, né? Realmente soltar o som. E aí essas falas foram atravessantes, né? Que chegaram a tocar em lugares, mas o final eu compartilho dele. Eu acho que seria ideal se estivesse ali, fazendo toda a interação de lá pra cá. Qual que é a intenção da frase minha avó foi pegando o laço? A vivência de quem tem descendência indígena, quando se é isso, porque traz essa memória de pega no laço, será que isso é indígena? Ai, será que eu sou indígena? Então eu trouxe isso porque isso é comum nas pessoas de descendência indígena. Minha avó foi pegando laço, minha bisavó foi pegando laço. É problemático, mas eu quis trazer esse problema pra questionar. Eu também já ouvi isso. Será que eu sou indígena? Será que isso me torna indígena? Sabe? Eu trouxe isso pra esse incômodo de questionamento mesmo. Porque é isso, minha avó, se minha avó é indígena, eu sou o quê? Eu tomaria muito cuidado, porque eu acho que não é esse lugar, assim, né? A mesma coisa que a gente virasse para pessoas negras e colocasse esse ponto, né? Da escravidão. Então, tipo, eu acho muito complexo colocar essa frase para provocar, porque para mim não soa como uma provocação em nenhum momento, né? Ela soa como uma ênfase mesmo, né? Como se isso reduzisse a experiência indígena, no tempo da escravidão, a esse lugar. O que é afinal essa frase?
A minha avó foi pegando um lado, não é. É isso mesmo. Como era mais um bicho. O que o colonizador fez, né? Com a gente? Pegava as vozes, bisavós no laço pra estuprar. Eu tava num lugar romântico da minha escola. Então, pra quem conhece, realmente não tá no lugar de realmente. Amigo real, eu não sabia o significado. Eu também tava aqui achando que era alguma coisa boa.